Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E nesse vídeo aqui eu quero te contar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato depois da eliminação do Flamengo. O Renato falou especificamente sobre o jogo, o porquê das trocas, enfim, a queda que aconteceu, o porquê que aconteceu. Mas aqui especificamente eu quero tratar sobre a arbitragem, porque ele foi forte, subiu o tom, e uma das respostas se alongou e falou por vários minutos, inclusive fazendo um desafio para Wilson Cennemy, o chefe dos árbitros, e dizendo que as coisas precisam de melhorias na CBF. É sobre isso que a gente vai falar. Gente, o Renato obviamente foi questionado sobre o lance do pênalti pro Flamengo. E ele disse que viu o lance no vestiário e que está difícil entender as regras do futebol que são aplicadas no futebol brasileiro. Relembrou o lance na Fonte Nova contra o Bahia, que está rodando a internet, nas quartas de final, em que foi uma situação até mais grave, um lance muito pior, segundo ele, que não foi marcado o pênalti a favor do Grêmio, que a bola bate na mão do jogador do Bahia. Depois, também contextualiza que no primeiro turno do Brasileiro, no jogo contra o Flamengo, que o Grêmio toma 3 no Maracanã, ele disse, olha, teve um lance muito parecido, que o braço do jogador do Flamengo está aberto e absolutamente ninguém deu pênalti. O porquê que deram para o Grêmio e não estão dando a favor do Grêmio, deram contra o Grêmio e não a favor. E ele disse que agora o Cennemy vai vir, vai começar a argumentar, vai mostrar os vídeos e vai mostrar as questões dele. Para quem não sabe, já inclusive fiz vídeos aqui sobre isso em alguns momentos, que eu acho que é uma iniciativa bacana, mas toda terça-feira o Wilson Cennemy vai na sede da CBF e grava um vídeo com os lances polêmicos da semana no Brasileirão, na Copa do Brasil, e aponta erros e acertos da arbitragem. Mas aí o Renato fez uma frase forte, dizendo quem é o Cennemy para falar que foi ou não foi pênalti. Ele disse, mas é árbitro de futebol? Ele contesta isso, dizendo que ele foi árbitro, mas por que ele entende mais a regra do que os profissionais do futebol? E ele disse, é difícil ver o Cennemy nesses vídeos que faz, admitindo que um árbitro errou. E ele nunca admite, segundo a versão do Renato, que um árbitro errou. Mas o Renato conta, e contou um bastidor, que os jogadores do Grêmio lhe perguntam no vestiário, no dia a dia, no treinamento, o que é pênalti, o que não é, se tal situação é e não é. E ele disse assim, cara, liga pro Cennemy. Chamou o Cennemy de dono da verdade e que depende do final de semana, ele diz que é pênalti ou não é pênalti, os mesmos lances, e o Renato tá indignado. Só que aí vem o desafio, que foi até o título aqui desse vídeo, que é o Renato contando o seguinte, olha, ele tem um desafio. Nesse vídeo que grava toda terça-feira, o chefe dos árbitros, ele gostaria que ele chamasse 3 ou 4 técnicos e depois até foi mais longe, dizendo que tem que chamar alguns capitães de times também, para colocar juntos, lado a lado, ao vivo, na tela, mostrando os lances e aí debater ao vivo sobre as regras do futebol. Que ele disse, só o Cennemy fala, e na visão do Renato, ele foi numa linha de que ele mostra o lance, diz que é certo, que é errado e tudo mais, e fica por isso mesmo. Ele gostaria que tivesse 3 ou 4 árbitros, ou capitães, líderes dos times, e para mostrar e para contestar. Para poder dizer, não, por que aqui foi, por que lá no Bahia não foi? Por que aqui foi e lá contra o Flamengo no primeiro turno do Brasileirão não foi? É isso que o Renato está. A entrevista foi forte, contra o Cennemy, contra o chefe da arbitragem e deixando claro, o Grêmio está inconformado. E chegou a dizer quem é o cara, né? Mas ele é o chefe dos árbitros, ele tem o poder de meio que dar um norte nas coisas. Mas o Renato está bastante incomodado. Chamou o cara de dono da verdade, que depende do final de semana ele muda, que os jogadores nenhum sabe o que pode fazer ou não em campo, porque a todo momento as regras são descaracterizadas. Tá chateado, fez o desafio, tá posto na mesa, agora a dúvida é, será que o Cennemy vai responder ou em uma entrevista, ou em comunicado, ou até nesse próximo vídeo que ele for fazer? Enfim, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.